Eu lembro um professor meu, que uma vez ele explicou como que Bhaskara chegou na fórmula de Bhaskara. Então, para ele explicar Bhaskara, ele fez todo o caminho que Bhaskara fez. E aí ele falou assim, por que eu estou explicando para vocês Bhaskara e não, geralmente, estou passando a fórmula de Bhaskara para vocês aplicarem? Porque se eu passar a fórmula de Bhaskara para vocês aplicarem, vocês vão decorar a fórmula de Bhaskara. Mas se eu explicar como ele chegou, se vocês entenderem isso, vocês nunca mais vão precisar decorar ela. Olha a frase dele que sensacional. Quem entende nunca mais precisa decorar. E eu tô vendo um monte de gente, igual você falou, esses papagaios aí que viu o que você falou, decorou o que você falou e replicou. E aí, pra mim, cara, é um resultado de uma pessoa papagaio mesmo, que decora, que repete o que o outro falou, mas que ela é meio que vazia. Ela realmente não entendeu aquilo. Se ela precisar formular uma outra análise, em um outro contexto, de uma outra forma, com os mesmos conceitos e princípios que você utilizou para chegar na sua, já era. Essa pessoa não vai conseguir, e na era que nós estamos, ela vai fazer o seguinte, que é pior ainda, Gauss, vou complicar aqui ainda, ela vai pedir pro ChatGPT criar uma análise para ela, aí ela vai decorar a análise do ChatGPT, e assim ela vai matando nela, em si mesmo, essa capacidade de gerar entendimento. Exatamente, meu caro. Resumindo o que você falou, a velocidade da opinião, ela destrói a profundidade da compreensão. Então, é um resumo simples de toda essa conversa. E a gente tem que criar mecanismo, criar musculatura para interpretar e sair um pouquinho dessa questão só de redes, de chat GPT, porque algumas coisas precisam até ser desconstruídas de vez em quando, cara. Olha que interessante, a gente está falando de dar opiniões e sempre saber sobre tudo. Eu estava ouvindo o professor Clóvis de Barros esses últimos dias, e ele, em uma situação, ele não pôde apresentar, porque problema de saúde, alguma coisa nesse sentido, ele não conseguiu gravar naquele dia, e aí ele estava refletindo justamente sobre isso. Ele falou, olha só, me fez pensar em corpo são, mente sã. Será que é isso mesmo? E aí ele começa a desenrolar, olha que interessante, a gente sempre teve essa convicção de que se você tem uma saúde boa do seu corpo, sua mente também, teoricamente, tem que estar explodindo, né, cara, de sabedoria, de conhecimento, sabe? Só que ele faz uma reflexão muito boa, assim, de forma resumida, tá? Que ele falou. Se é exatamente isso, por que que os nossos grandes filósofos e os nossos grandes pensadores não são grandes atletas ao mesmo tempo? Por que que um grande atleta não é um grande pensador? Você entendeu? Tipo assim, cara, vou pegar Ronaldo Fenômeno. O cara é um fenômeno dentro de campo. Agora, tem inteligência para aquilo, mas ele não é um grande filósofo. Ele não tem a mente explodindo porque a saúde física dele era muito boa dentro de campo, entendeu? Claramente, você não tem ouvido muito ele. O cara é filósofo pra caramba. Cara. É mesmo. Aqui eu dei um exemplo dele, mas não ele, cara. Eu falo de várias outras. Qualquer atleta, entendeu? O contrário também é verdadeiro, só para complementar, reforçar o seu argumento, pensa um cara que eu gosto muito, né? O Chesterton, que cara, é um filósofo maravilhoso, inteligentíssimo, britânico, ele era obeso. Cara, porque aquilo que você focaliza se expande. Então, o cara, ele não está focado na saúde física dele, mas, cara, ele está focado na saúde mental o tempo inteiro, porque ele está desenvolvendo musculatura para poder raciocinar o tempo inteiro. Ele está... É aquilo que a gente não fala sobre isso, cara. Se você não lê, você vai atrofiar seu cérebro. Você não está malhando para o cérebro. Então, não necessariamente você só fazer exercício físico vai te dar uma garantia que você vai ter um bom raciocínio, um excelente raciocínio. Essa que é a ideia da reflexão. Então, quando a gente acha que sabe tudo e que tem opinião sobre tudo, a gente não cria nem a capacidade, nem a musculatura para pensar nesse formato que a gente está falando aqui, para desconstruir algumas ideias, porque não necessariamente tudo que existiu até aqui é a verdade. Isso pode ser quebrado em algum momento. Então, o não saber, ele tem que ser visto como uma abertura para um novo aprendizado e para desconstruir aprendizados antigos, refletindo sobre aquilo, de uma outra forma, com uma outra visão. Inclusive, tem um livro que está aqui no meu radar, não li ainda, tá até para comprar, se não for exatamente esse o título, tá? Me perdoem, mas Pense de Novo. E a ideia é justamente essa, a gente, né, mais ou menos, mais uma vez, não li o livro, mas de forma... do Adam Grant, que tem a capa, um fósforo com um fogo azul? Isso, exatamente. É excelente. Exatamente. Você já leu? Já.
Então, pelo que eu entendi, tá, cara, me corrija se eu estiver errado, já que você leu, a pegada é justamente essa, você desconstruir algumas coisas, você repensar algumas coisas que fazem parte da tua caminhada, mas não necessariamente são as corretas, né? Então, a gente ter sabedoria e ser honesto com a gente mesmo para dizer eu não sei de vez em quando.